Vocês estão conseguindo enxergar? Está aparecendo uma apresentação escrito classificações da pele? Sim? Beleza. Eu vou ter que deixar nesse formato, eu não vou conseguir colocar no formato de tela inteira, porque não sei por quê. Desde a semana passada está travando, não está indo para frente os slides. Então eu vou mexendo aqui e vou deixar desse jeito para que consiga passar para frente, tá? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de classificações, algumas classificações que a gente tem na pele, da pele, né? E vamos falar dos anexos da pele para a gente terminar essa parte e passar para um outro assunto. Então, depois a gente vai falar de unha, cabelo, essas coisas. Então, a gente tem várias diferentes classificações da pele, dependendo muito do interesse, né, do que se quer, ou do que se vai se trabalhar, a gente tem diferentes classificações que mostram a pele para a gente em diferentes grupos. A gente vai abordar dois aqui, um que fala sobre as diferentes cores que a pele pode ter e adquirir, né? E também em relação à questão da produção de oleosidade de sebo. Por que as duas são importantes? Deixa eu só colocar aqui, né, no próximo slide. Porque a gente tem, e isso é uma classificação só, a classificação de Fitzpatrick, que divide as diferentes peles que a gente tem, as diferentes peles não, mas as peles em diferentes fototipos, que correlacionam a cor da pele com a questão de queimar ou bronzear quando expostas ao sol. Essa é uma das classificações que a gente tem que relaciona a cor da pele com alguma outra função. A gente vai utilizar essa, que é a mais antiga de todas, a mais utilizada, e ela é muito utilizada na indústria de cosméticos quando se fala de protetores solares, bronzeadores, protetores solares, bloqueadores, tudo mais, e também na indústria de cosméticos que fazem a cobertura da pele, né, para a gente trabalhar com as diferentes tonalidades, a gente tem que trabalhar com esses fototipos. Claro que daí não tem ligação com as características de bronzeamento que a gente está vendo ali do lado direito. Então, a gente tem, segundo o Fitzpatrick, 6 fototipos diferentes. Vejam que não são 6 cores diferentes, são, na verdade, 6 fototipos, ou seja, são características de cor ligada a características de bronzeamento quando essa pele fica exposta ao sol. Tem alguma diferença de tonalidade, esses 6 fototipos? Sim, tem um pouco de diferença, e essa diferença é que vai fazer com que a pele queime ou bronzeie, né? Então, vamos ver os 6 fototipos diferentes para que vocês entendam bem. Então, a gente tem o primeiro fototipo, que Fitzpatrick classifica, que mostra a pele de cor branca, que sempre queima e nunca bronzeia. Então, é aquela pele que tem quantidade muito pequena de melanina, e é aquela pele que tem uma tonalidade muito clara. Vou só abrir a porta aqui, que chegou alguém. Então, tem uma tonalidade muito clara, e o que acontece? Por mais que a pessoa fique... Oi, Aline, tudo bem? Oi, professor, tudo e você? Tudo certo, graças a Que bom. Deus. Estamos falando já de tonalidades de pele aqui. Ah, tá, desculpa o atraso. Imagina, não tem problema. Tá bom. Então, eu estava falando, já que a Aline chegou agora, né, que existem várias classificações de pele, a gente vai ver algumas só.
Uma das mais famosas é essa do Fitzpatrick, que divide a pele, então, em 6 fototipos diferentes, ou seja, 6 cores relacionadas com características de exposição ao sol. Então, a gente estava falando da primeira, que é aquela pele, então, aquela que tem uma tonalidade mais branca mesmo, né, que tem pouquíssima melanina, e a melanina que tem é uma melanina mais clara, vocês já vão entender isso, que a pessoa pode passar bronzeador, pode ficar embaixo do sol, pode fazer o que quiser que ela jamais ela vai se bronzear, pode utilizar protetor solar, para que ocorra uma incidência pequena de radiação solar e com o tempo, teoricamente, né, com bastante tempo a pele adquire uma tonalidade, mas nesse caso não vai acontecer, porque a produção de melanina que esse tipo de pele tem é pequena e a melanina é uma melanina mais amarelada. Então, ela não traz essa tonalidade mais, como o próprio nome diz, né, bronze, do bronzeado. Então, a pessoa vai se queimar e nunca vai se bronzear. Então, sempre que ela, por mais que ela entre no sol com toda a proteção possível para evitar uma incidência muito grande de radiação solar ao mesmo tempo e faça uma exposição gradual, tudo mais, ela não vai conseguir se bronzear jamais. No segundo fototipo, a pele continua sendo branca, mas ela já não tem essa melanina, porque essa pele branca, ela só tem uma melanina amarelada. Essa segunda pele branca, esse fototipo 2, ela tem melanina amarelada na sua maior concentração, mas, porém, ela tem uma melanina mais castanha também, que faz com que só que essa melanina castanha é numa quantidade muito pequena, faz com que a pessoa, então, quando em exposição ao sol, ela acabe por se queimar e, né, com um certo esforço e muita dedicação da parte da pessoa, tomando sol no horário certo, utilizando o fator de proteção adequado, tudo mais, ela consegue se bronzear. Raramente isso acontece, mas ela consegue se bronzear. Só que é um bronzeado que vocês já devem ter visto pessoas muito brancas, né? Que você olha para ela, ela tá branca, porém ela tem uma marquinha. Então a pele dela chegou a bronzear, porém a pele continua branca. Não tem melanina suficiente para escurecer, para dar uma tonalidade mais escura para a pele. Tem uma terceira pele que tem tonalidade branca, que queima algumas vezes e bronzeia de forma geral. Então é aquele branco mais comum, né, que acho que não é o mais comum, mas é um dos brancos mais comuns, que quando a pessoa se cuida tudo direitinho, ela acaba bronzeando a pele e ficando com uma tonalidade bem mais escura do que a tonalidade normal da pele dela. Se ela der uma meio que um dia esquecer de utilizar o protetor, ou se ela, por algum motivo, esquecer alguma coisa e ficar embaixo do sol sem proteção, ela vai queimar a pele. Mas se ela utilizar a proteção e fizer todo o processo certinho, ela vai conseguir bronzear. O fototipo 4 é o fototipo da pele que já tem uma coloração mais marrom, então seria mais ou menos aquela coloração já do nosso índio, que já tem uma pele um pouco mais escura, né? Essa, então, é uma pele que, naturalmente, ela já tem mais melanina, então, o que acontece aqui queima com uma frequência muito baixa e bronzeia bastante. Então, ficando exposto ao sol, o indivíduo fica bastante bronzeado.
O fototipo 5 é da pele marrom escura e ela raramente queima. Pode queimar? Pode, mas raramente queima, porque já tem uma proteção bastante grande também. E por último, a pele negra, né? É aquela que nunca queima, pode ficar no sol que não vai queimar jamais, porque ela já tem uma proteção natural. Então, só passando para o slide seguinte, aqui eu coloquei a mesma tabela e relacionando com as tonalidades de pele. Então, essa tabela geralmente vai junto com essas fotos aqui, já está relacionada, né? Então, tem essa relação. Isso é importante porque, principalmente na questão, né, na área da indústria cosmética, da produção dos produtos para proteger a pele da radiação solar, ou para bronzear, né? Então, depende da, do interesse da empresa. Então, tem que se conhecer as diferentes tonalidades, tem que se conhecer a, a questão da queimadura ou não, ou da possibilidade de o organismo produzir melanina que venha a fazer uma proteção maior ou menor. A gente já vai ver essa questão de melanina, eu falei de melanina amarela, castanha, mas a gente já vai ver direitinho para que vocês entendam melhor. Então, o que acontece? A melanina, ela é responsável pela pigmentação, não só da pele, mas também de pelos e cabelos. Então, a tonalidade que a gente adquire, né, da pele e do nossos pelos e nosso cabelo está ligada diretamente com a melanina. Ela é formada lá no melanócito e é liberada para fazer a pigmentação. Ah, quando a gente tem, então, o processo de formação da melanina, na verdade, a gente forma dois tipos diferentes de melanina. Pode formar, na verdade. Então, existe todo um processo que a gente vai ver mais lá na frente também, de formação da melanina a partir da tirosina, que é um aminoácido, né? E esse aminoácido ele sofre lá várias reações até que chega num determinado ponto que se produz, depois de várias reações, se produz a melanina. E essa melanina, desculpa, ela pode tomar dois caminhos lá no final da produção. Ela pode se ligar com oxigênio e formar o que a gente chama de eumelanina e ter uma coloração amarela. Ou ela pode se ligar com enxofre e ser chamada de feomelanina e ter uma tonalidade castanha escura. Então, isso que faz com que a gente tenha diferentes tons de pele e diferentes tons de pelo e cabelo. Por quê? Porque se, né, uma pessoa tem todo esse processo de formação de melanina e lá no final a melanina se liga só com o oxigênio, esse organismo só vai produzir melanina amarela. Então, ela vai dar essa tonalidade mais clara para a pele, ao mesmo tempo vai dar uma tonalidade amarelada para o cabelo e para os pelos. Aí a gente tem as pessoas, então, de pele clara e cabelos claros. Ao contrário, se chega lá no final desse processo, a melanina ela se liga somente com enxofre, ela vai formar só a feomelanina, que tem um tom castanho escuro, bem escuro. Então, isso vai fazer com que, se ela produz só essa melanina escura, a pele da pessoa vai ser mais escura e o cabelo e os pelos também vão ser mais escuros, porque a pigmentação vai ser de acordo com a melanina que é produzida. Aí o que acontece? É, tem muita gente que vai produzir as duas. No final vai ter formação de eumelanina amarela e de feomelanina castanho. E o que vai acontecer? Conforme as proporções que cada organismo produz de cada uma delas, a gente vai ter diferentes tonalidades. Então, se a pessoa produz mais eumelanina
e menos feomelanina, ela vai ter a pele mais clara. E o cabelo também. Se é o contrário, se produz menos eumelanina e mais feomelanina, vai ter a pele mais escura e o cabelo mais escuro. Então, as diferentes tonalidades que a gente tem de pele e de cabelo estão ligadas com as diferentes proporções que o nosso organismo pode produzir dessas melaninas, ok? Ficou claro isso? Outra classificação que a gente utiliza, que é bastante utilizada também na indústria de cosméticos, está ligada com a produção de sebo, né? O grau de hidratação e produção de sebo. Então, o que acontece? A gente tem também organismo, né, diferentes organismos produzindo diferentes quantidades de sebo, de oleosidade e de material de hidratação. O que acontece? Então, a gente tem essas diferentes produções e consegue-se, então, fazer a distinção de 4 diferentes grupos, né, e separar esses grupos, então, em 4 grandes grupos, em relação à pele e as características que essa pele acaba tomando. Então, a gente tem a pele chamada oleosa, que é aquela pele que a produção de oleosidade é bastante acentuada, né? Então, o que se percebe visivelmente nessa pele? A pele é brilhante, o brilho está ligado com a própria oleosidade, né? Presença de acne e poros dilatados. Acontece os três ao mesmo tempo? Não necessariamente. Pode acontecer a pele brilhante, sem acne, ou pele brilhante e poros dilatados. Não necessariamente tem que acontecer tudo ao mesmo tempo. Essa é a pele mais comum não, desculpa, é que tem mais produção de oleosidade, né? Aí a gente tem a chamada pele mista, é aquela que existe uma produção mais acentuada em alguns pontos do rosto, que são aquele T que se fala, né? A parte T do, do rosto, que seria a parte da testa, nariz e o mento, que é o buraquinho que a gente tem aqui no queixo. Então, forma um T. Então, às vezes a gente vê as pessoas com essa parte com uma oleosidade maior, produção maior de oleosidade, e o restante da pele um pouco mais voltada para o normal, ou raramente para a pele seca. Geralmente a pele tem um aspecto mais normal no restante do rosto. A normal é aquela que a pele está hidratada, não tem sinal de desconforto nenhum, a pessoa não sente a pele repuxando, não sente nada disso, a pele não fica com um brilho excessivo, porque não tem excesso de oleosidade. Então, é a pele que está hidratada e está na sua melhor fase. E a pele seca é aquela pele que ela não tem hidratação, não tem oleosidade suficiente, né? Então, por consequência, ela não tem uma produção muito grande do filme hidrolipídico, por consequência, não tem muita hidratação. Aí o que acontece? A, a presença de rugas, as rugas aparecem com mais. Elas são mais evidentes, né? Quando a pele é muito seca, a gente percebe um processo de descamação. Então, aquela descamação normal que a gente tem na pele, que é invisível aos nossos olhos, quando a pele está muito seca, o que acontece? Não tem o filme hidrolipídico para evitar que ocorra o aparecimento da descamação. Então, às vezes você passa a mão no rosto, ou passa a mão em algum lugar que está muito seco, e você percebe a formação de uma poeirinha, um farelinho, como muitas vezes as pessoas falam. É porque a região está muito seca, e você percebe, então, essa poeirinha não é nada mais, nada menos do que as células que estão descamando e que estão aparecendo ali.
porque a região está muito seca. E a sensação de repuxamento também. Nos dias de hoje, né, que a gente tem que utilizar álcool nas mãos quase que de maneira constante, vocês já devem ter percebido em alguns momentos que a pele acaba ficando seca e tem uma sensação de repuxamento na pele. Quando você vai fechar as mãos, você sente que tem uma resistência, parece que a pele encolheu e você tem que fazer uma certa força para que você consiga fechar a mão e a pele fica esticada. Então, essa é mais ou menos a sensação de repuxamento que você tem no rosto, pelo fato de estar com a pele muito seca. E aqui a gente está falando, né, na hidratação e a produção de sebo voltado mais especificamente para o rosto. Lembrando que a gente tem outras regiões que têm uma produção bastante grande de oleosidade também, podem ter uma produção grande de oleosidade, que seria a parte dos ombros aqui, do tórax e o início das costas, é onde a gente tem uma produção maior, pode ter uma produção maior, porque a gente tem mais glândulas sebáceas. Obviamente, essa classificação aqui é bastante importante, né, para saber os diferentes tipos de pele, porque se produzem diferentes produtos para normalizar essas situações. Então, uma pele oleosa trabalha-se de uma forma, a pele mista trabalha-se de outra. A pele normal é a mais fácil de se trabalhar e a pele seca trabalha-se de outra forma para tentar fazer com que a pele volte ao estado de normalidade. Então, se a pele já está normal, é muito mais fácil de você trabalhar com isso, né? Agora, se ela está muito oleosa ou ela está muito seca, então a indústria cosmética tem que se virar bastante para conseguir encontrar substâncias que ou diminuam a oleosidade ou que aumentem a oleosidade, se for oleosa ou seca a pele, né? Na medida certa, para evitar, de repente, de uma pele oleosa passar a ser seca, ou uma pele seca passar a ser oleosa. Ou, pior ainda, evitar aquele efeito rebote. Vocês já ouviram falar do efeito rebote? Alguém sabe o que é? Ah, eu não tenho a mínima ideia, professor. O efeito rebote é um efeito mais ou menos assim: você faz um processo de limpeza, digamos que você tem a pele muito oleosa, você faz um processo de limpeza bem agressivo, né, para retirar realmente a oleosidade, né, e você retira demais, e no final das contas, o teu organismo percebe que a pele ficou muito seca e ele começa a produzir mais oleosidade para jogar na superfície da tua pele. Ou seja, você faz uma limpeza excessiva e o organismo vai lá e joga mais oleosidade de volta porque percebeu que a pele ficou muito seca. Ou ao contrário, você utiliza, tá com a pele muito seca e coloca alguma substância muito oleosa depois que, obviamente, né, depois que você retira essa substância oleosa, passado o tempo, a pele diminuiu a sua produção de oleosidade, ou seja, a pele já era seca, a produção de oleosidade era baixa, né? Aí você coloca muita substância oleosa no teu rosto, o organismo imagina o seguinte: não, já está em excesso, então vou produzir menos oleosidade ainda. E depois que você faz, né, que sai aquela oleosidade excessiva, tua pele fica tão seca ou mais seca do que antes. Então, isso é o que a gente chama de efeito rebote. Então, os produtos têm que ser produzidos de forma a não ter esse excesso, não passar, né, do limite e ir para esse excesso, porque senão pode acontecer isso. Eu tenho a pele, no final do dia, a pele do meu rosto, ela fica oleosa e eu comprei um sabonete líquido para pele oleosa e eu comecei a utilizar e a minha pele começou a ficar mais oleosa depois disso. Na hora, você percebia,
que retirava bem a oleosidade. Passado um tempinho, você sentia que ela estava até seca demais, porque começava a repuxar. E mais à frente, o próprio organismo jogava mais oleosidade na superfície da pele. Então, tem que tomar cuidado para evitar que isso aconteça. Então, trabalhar com cosmético às vezes é meio complicado. E ainda a gente tem a pele mista, né, que é uma mistura de oleosa de um lado, normal do outro, e tem que se trabalhar de forma a não desequilibrar nem a parte que é mais oleosa e não desequilibrar a parte que é mais hidratada, menos oleosa. É um pouquinho complicado. Aí, professor, não seria interessante utilizar ali o meio termo? Então, geralmente é o meio termo que a gente acaba utilizando, né, para não ter esses problemas do efeito rebote. Geralmente é isso que se faz. Alguns casos vai-se até um limite, mas o ideal é que não se ultrapasse esse limite. Meio termo já ajuda bastante. Às vezes, dependendo do tipo de produto, pode ser que ele não tenha o resultado esperado para as pessoas, mas pelo menos ele não impede que tenha esse efeito rebote depois. Então é bem complicado, sabe? Muitas vezes para você encontrar um produto ideal para você, para a tua pele, às vezes leva tempo exatamente por isso. Porque não sei se vocês já ouviram alguém comentando, mas um produto que foi bom para uma pessoa, nem sempre esse mesmo produto é bom para outra pessoa. E tem muito a ver com isso, com essa questão de até a própria produção de oleosidade ou a falta de produção poder ser diferente de pessoa para pessoa. Então é meio complicado. Mas a gente tem hoje uma ciência, né, bastante desenvolvida, que cada vez mais está trazendo produtos bem mais próximos ao ideal. Então, às vezes, e acontece, esse produto, por exemplo, que eu comprei é de uma marca bastante famosa, e mesmo assim, né, uma marca que a gente sabe que desenvolve produtos, que faz produtos há muito tempo e tudo mais, mas para mim, exatamente não foi o ideal. E às vezes a gente tem que ficar buscando as alternativas e encontrando a alternativa mais adequada. Bem, falando então dos apêndices cutâneos. Então, lembrando que quando a gente fala de apêndice cutâneo, a gente está falando de extensões da pele. Então, quando a gente fala de glândula sudorípara, glândula sebácea, folículo piloso e unhas, a gente está falando de extensões da pele. Fazem parte, né, a gente chama de anexos, mas fazem parte do sistema pele. Porque estão ali, muitas vezes, o processo de produção de um pelo, de uma unha, ele pode ser muito parecido com o próprio processo da epiderme e tudo mais. Então, na verdade, eles estão muito ligados um no outro, né? Glândula sebácea e glândula sudorípara estão ligadas com a própria produção do filme hidrolipídico, que é fundamental para a pele. Então, basicamente, eles fazem parte do órgão, né? Que a pele é um órgão, do órgão pele. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um, para que vocês tenham uma noção. Vamos falar das glândulas sudoríparas primeiro. A gente tem dois tipos de glândula sudorípara. Uma glândula sudorípara, aqui eu não consigo. Vocês conseguem ver o mouse andando aqui no material? Aham, consigo. Tá, beleza. Então, o que a gente tem? A gente tem dois tipos de glândula sudorípara. Uma glândula sudorípara que ela se abre dentro do folículo piloso, ou seja, ela não se abre diretamente lá na superfície, então ela não vai jogar o suor diretamente na superfície, ela joga
ali dentro é quase na superfície, mas é dentro do folículo piloso. E tem uma outra glândula sudorípara que ela vai diretamente lá para a superfície. E elas têm algumas características, cada uma delas tem algumas características que são próprias. Então, aquela glândula que ela joga o suor diretamente no folículo piloso, a gente chama ela de apócrine. E então elas, obviamente, se joga dentro do folículo piloso, elas vão estar presentes mais nos lugares onde existem pelos. Então, elas estão mais presentes nas axilas e na região anogenital. E nas pálpebras também, que eu não entendo muito bem se praticamente a gente não tem pelo na pálpebra, né? Como que essas glândulas, elas existem ali. Mas, tudo bem. E, então, essas glândulas chamadas de apócrinas, elas estão mais presentes em maior quantidade, então, nas axilas e na região anogenital. E elas são, então, reguladas por hormônio e elas produzem um suor que é levemente viscoso e um suor totalmente sem cheiro. Ah, mas o suor que a gente tem embaixo do braço, se a gente não utiliza um desodorante, ele pode começar a cheirar, não sei o quê. Não, na verdade, o suor, propriamente dito, ele não tem cheiro. Ele é um produto estéril, enquanto ele está produzido ali dentro, deixa eu só abrir a porta que chegou alguém. Então, ele é estéril, e quando ele é jogado ali, ou no folículo piloso, qualquer um dos casos, no folículo piloso ou diretamente na superfície, ele é uma substância, é um líquido totalmente sem cheiro. Ah, mas e como que cheira então? Ah, porque, principalmente na axila, a gente tem alguns micro-organismos que conseguem sobreviver ali e que gostam de um lugar mais quente e mais úmido. Então, na axila, esses micro-organismos se dão muito bem, eles conseguem viver ali, se reproduzir, tudo facilmente. E são eles que se alimentam, então, do suor e das substâncias que são jogadas junto com o suor. Então, ureia, ácido lático e outras substâncias mais, aminoácidos, várias coisas que são jogadas junto com o suor. E esses micro-organismos que se alimentam desse material, e na verdade, quando eles se alimentam e fazem todo o processo metabólico deles, quando eles jogam fora aquilo que não serviu, o rejeito, né? Ou seja, o cocô deles, o que, que acontece? Esse produto resultante do metabolismo é que tem o cheiro. Então, quando a gente sente o cheiro de suor, a gente está sentindo, na verdade, o cheiro do material excretado por esses micro-organismos, e não do suor de verdade, porque o suor não tem cheiro, tá? Independente de ele ser produzido e jogado aqui no folículo ou diretamente lá na, na superfície da pele. Então, o grande problema que a gente tem aqui são os micro-organismos que estão aqui e se alimentam desse suor, tá certo? Quando a gente for falar de desodorante, vocês vão ver que a gente tem, então, alguns desodorantes que acabam por tapar, fazer tipo um tampão aqui nesse folículo para que esse suor não saia, né? Esses são um tipo de produto. Tem outros produtos que trabalham, então, existe, por exemplo, alguns desodorantes que têm um tipo de substância que é antibiótica e elas matam os micro-organismos, e tem um outro tipo de desodorante que
nem sempre, até hoje de manhã a gente estava falando que o pessoal estava falando lá, mas tem os desodorantes veganos hoje, não sei o quê. Então, o desodorante vegano hoje utiliza as mesmas coisas que se utilizava no começo do século passado. Bicarbonato de sódio, leite de magnésio. Qual que é a característica desses produtos? Eles têm um pH mais alcalino. E esses micro-organismos não aguentam pH na pH alcalino. Lembram-se que lá no começo foi falado que os micro-organismos que conseguem ficar na pele se adaptaram a um pH um pouco mais ácido para eles conseguirem sobreviver e tudo mais. Quando a gente coloca o bicarbonato de sódio ou o leite de magnésio, a gente puxa o pH mais para cima, deixa de ser um pH ácido. Eu falei ácido ou falei alcalino? Você falou os dois, qual, qual deles, professor? Não, peraí. Vamos voltar então, porque agora eu me confundi. Na verdade, assim, o pH, né, da pele, ele é mais ácido. Era isso que eu tinha falado? Acho que foi, Isso, o né? pH da pele, Então, o senhor falou que era mais ácido. então ele é mais ácido, né? Daí os micro-organismos conseguem sobreviver ali, aqueles que se adaptaram a esse pH. Muito bem. Daí você vai lá e coloca o bicarbonato ou o leite de magnésia, eles puxam o pH mais para cima. Então, puxam para o alcalino, ou pelo menos neutralizam o pH, ou puxam para o alcalino. Aí o que acontece? Esses micro-organismos não conseguem mais sobreviver ali, e eles não estando ali, não tem alimentação, não tem cheiro, ok? Então, o desodorante está muito ligado com essas funções do próprio micro-organismo ali da pele. Então, não está sempre ligado com a produção do suor. Tem alguns produtos que são feitos, então, para evitar então, que fazem uma rolha aqui em cima, né, para evitar que esse suor seja jogado na superfície. Então, são aqueles produtos que fazem com que você não transpire. Mas a maioria dos produtos acaba trabalhando com o micro-organismo que está ali presente, tá certo? Então, essas glândulas apócrinas, lembrando, elas estão ligadas com os pelos, né? E tem essa questão do cheiro, porque tem os micro-organismos ali. Eles estão em regiões que são mais úmidas, mais quentes, e os micro-organismos gostam desse ambiente. Já essas glândulas écrinas, que jogam diretamente lá na superfície da pele, elas estão distribuídas no corpo todo, mas tem alguns lugares que elas estão em maior quantidade. Por exemplo, mãos, pés, fronte e também na axila. Então, ali na axila, vocês vão ter esses dois tipos de, de, de glândula, tá? Mas aonde a gente mais tem realmente é mãos, pés e na fronte. Você já deve ter visto gente que forma gotículas na superfície da testa, né? Por produção, às vezes, grande de suor dessa glândula écrina que está muito disponível ali na testa. E na mão e nos pés vocês vão perceber que é a mesma coisa, produção de de suor acontece também, e não tem o mesmo cheiro. Ah, mas e o chulé? O chulé, na verdade, está ligado não com o suor, né, não com a transpiração do pé, mas com o fato de o pé transpirar dentro de um calçado fechado que vai deixar aquele local, então, quente e úmido. E esse calor com essa umidade faz com que alguns fungos e outros micro-organismos que gostam desse ambiente acabem por fazer o mesmo sistema, se reproduzir ali, e eles acabam liberando o cheiro ruim, ok? Tanto
é assim que quando vocês encontram uma pessoa, vocês já devem ter encontrado gente que tem excesso de produção de suor, que a gente chama de peridrose e tal, ou algumas pessoas que têm um excesso que não chega a ser a hiperidrose, que é bastante característica, mas que transpiram bastante nas mãos, né? E você pega na mão da pessoa, a mão está úmida. No caso da hiperidrose, às vezes a gente vê a pessoa com a mão virada para baixo e pingando suor. No caso, num caso não tão extremo assim, a gente tem algumas pessoas que transpiram demais na mão e nem por isso as mãos ficam com cheiro de suor ou ficam com algum cheiro característico, porque realmente não tem o cheiro e a mão, né, como ela fica exposta e tudo mais, os micro-organismos não se adaptam muito ali, então não tem micro-organismo, não tem cheiro. Tranquilo? Funções do suor. A gente já chegou a falar algumas funções e tudo mais. Termorregulação, então a gente joga suor para a superfície da pele para evitar que a pele esquente demais, então para fazer um sistema de refrigeração, refrescar, né? Para a elaboração do filme hidrolipídico, lembrando que o suor tem que estar presente junto com a oleosidade, né, para que eles consigam formar o filme hidrolipídico. Manter a umidade da camada córnea, então o suor acaba por manter a camada córnea também mais coesa e mais elástica por essa umidade que tem na superfície. Tem propriedades antissépticas e antifúngicas pelo seu pH ácido, então lembrando que a maioria dos micro-organismos não consegue resistir a este pH mais ácido, mas tem alguns que se adaptam e são esses que fazem parte da flora normal da nossa pele. E tem uma substância chamada de ácido urocânico que tem uma função de proteção solar, não que seja uma função forte. Se fosse uma função forte, a gente não precisaria comprar prote protetor solar, né? Mas tem uma substância dentro do suor que já auxilia na diminuição da incidência da radiação solar na nossa pele. Claro que não é suficiente, mas já é alguma coisa que diminui problemas piores, vamos dizer assim, né? Que se a gente não tivesse. Falando da glândula sebáceas, a gente tem grandes concentrações da glândula sebáceas no couro cabeludo, na face, no tórax e nos ombros. Esses são os pontos onde a gente mais tem as glândulas sebáceas. Lembrando que tem glândulas também que jogam a oleosidade diretamente dentro do folículo piloso e tem glândulas que jogam lá na superfície. Então, a gente tem as duas da mesma forma. Lembrando também que ocorre muita influência dos hormônios andrógenos, por isso que lá na adolescência, muitas vezes os adolescentes começam a ficar com a pele mais oleosa e começam a ter, então, produção de espinhas e tudo mais, exatamente por isso, porque a, a produção e liberação está muito ligada com os hormônios andrógenos. Geralmente, quando a pessoa passa para a idade adulta, ocorre a diminuição dos hormônios, né, estabilização, e a regulação também da oleosidade da pele, mas isso nem sempre acontece, né? Mas de uma forma geral deveria acontecer. E a tendência é que cada vez mais a pessoa vai envelhecendo e vá produzindo menos oleosidade. Falando do folículo piloso, Professor, oi. por que existem algumas medicações que ela tem como evento adverso deixar a pele oleosa? Por que isso acontece? Tipo, é uma forma da pele se proteger, mais ou menos isso? Depende, acho que do tipo de medicamento. Pode ter medicamento que acaba afetando diretamente ou indiretamente a própria produção, talvez mexendo nos hormônios.
talvez tenha algum processo que acelere o metabolismo. Então, acho que depende muito de cada medicamento. Uhum. No meu caso foi corticoide. Aham. Eu vi que minha pele teve uma grande alteração na parte de oleosidade. E ficou permanente? A princípio ainda tá, e assim, tive bastante espinhas assim na testa, sabe? Aham. Pode ser, no caso dos corticoides, que tenha ligação com o hormônio mesmo. Hum, Pode ser. Não vou afirmar aqui porque tinha que dar uma pesquisada, né? Para ver se em algum momento eles fazem essa relação, mas eu acredito que faça essa relação sim, uhum. Tá sabe? bom, Beleza? tá bom, Fran. Então tá. Falando do folículo piloso agora, falando então de pelo e cabelo, né? Lembrando que o folículo em si é o que a gente chama de uma invaginação da epiderme, ou seja, é um afundamento da epiderme. Então, se a gente for olhar lá no fundo desse folículo piloso, eles têm exatamente o mesmo tipo de célula que tem lá na superfície. É como se realmente ele só tivesse afundado, ou tivesse feito um buraco, né? Mas o revestimento continua sendo o mesmo. Então, ele não tem essa diferenciação. Dessa forma, o folículo piloso faz aquele processo de proteção que a gente já falou da pele como um todo. Quando a gente fala, então, do pelo ou do cabelo, a, a gente vai ter essa estrutura dividida em três diferentes grupos de células: a cutícula, o córtex e a medula. Tem um desenho aqui que não está muito bonito, porque está em preto e branco, mas feito uma aproximação aqui do fio de cabelo, a gente consegue ver, então, a, a cutícula sendo a parte mais externa, as camadas de células mais externas, o córtex sendo um cilindro central e a medula formando inclusive um canal. Vou colocar uma outra foto que tá, um outro desenho que está mais bonito aqui. Eu usei esse material de manhã e é bom que ficou já o desenho aqui, então não vou precisar desenhar de novo. Aqui é um corte de um fio de cabelo ou um pelo, e aqui então aparece a cutícula, que é a parte mais externa, o córtex, que seria as células intermediárias, e a medula, a parte mais interna. Aqui no desenho, quando você vê assim, dá a entender que o fio de cabelo é um cilindro, ou o pelo é um cilindro perfeito, assim, lisinho e tudo mais. Por isso que eu até fiz o desenho ali, porque na verdade, o que acontece aqui, todo esse revestimento é um revestimento de escamas. Isso aqui são escamas mal desenhadas, mas são escamas como aquelas escamas de peixe. Então, o que acontece? Todo o nosso fio de cabelo é revestido por essas escaminhas. E essas escamas, então, elas ficam assim, fechadas, uma em cima da outra, tal, e deixando o cabelo, quando se vê de longe, assim, cilíndrico, tudo bonitinho. Porém, a gente tem algumas situações que fazem com que essas escamas se abram. Então, aqui eu fiz um desenho como se fossem as escamas abertas. Então, elas levantaram. Então, elas estavam deitadinhas uma em cima da outra e, de repente, elas levantaram. Quando que isso pode acontecer? Vocês têm ideia? Quando a cabeleireira usa shampoo anti-resíduo e vai fazer uma progressiva? São várias as formas. Sim, pode ser, porque a gente precisa abrir essas cutículas, né? Mas tem situações mais comuns no dia a dia da gente, quando a gente vai lavar o cabelo. Então, dependendo do tipo de shampoo que a gente utiliza, um shampoo assim mais ruinzinho, digamos, mais simples, o que acontece? Tem substâncias ali dentro que são substâncias que têm, dentro do shampoo, que tem carga negativa. E essa carga negativa ela é transferida
para o fio de cabelo. E quando eu chego aqui, essas cargas negativas vão se depositar embaixo das escamas. Ou seja, elas fazem de um jeito que as escamas se abrem e elas se depositam aqui, logo embaixo da escama. Aí o que acontece? Você tem o fio de cabelo cilindro, mas as escamas todas abertas. E o que a gente vê visualmente quando isso está acontecendo? É aquele cabelo que não tem brilho nenhum. Porque o que acontece? Quando o cabelo está com as escamas fechadas, elas têm, pela sua própria composição, uma característica de refletir a luz. Então, quando o cabelo está com as escamas todas fechadinhas, tudo certinho, bateu luz no fio de cabelo, ele reflete. Então, a gente tem um cabelo com brilho, né? E quando a cutícula abre e a carga negativa fica ali embaixo da cutícula, empurrando ela para cima, então elas ficam num ângulo diferente que não consegue fazer a reflexão da luz. Então o cabelo fica com um aspecto opaco. Então muitas vezes a gente vê um cabelo opaco de uma pessoa é porque talvez ela tenha usado um shampoo muito ruim que abriu essas escamas, ou outras situações também, né? Como ah, foi falado agora, né? A Aline falou ali de progressiva, não sei o quê. E outras coisas, inclusive tintura de cabelo. A gente precisa muitas vezes abrir essas escamas, porque a coloração do cabelo não está na cutícula, ela está no córtex. Então é o córtex que é colorido. Então eu preciso levantar essas cutículas aqui para que a tinta venha e faça a coloração do córtex. Então, nessa forma eu preciso abrir as cutículas, porque senão, se não tiver aberta, a tintura não pega, né? A cutícula não permite que o corante entre. Então eu tenho que abrir, tingir e fechar de volta. E como que eu fecho isso? Muito simples, com um simples condicionador. O condicionador mais barato que você tiver já faz um bom efeito. É aquele condicionador de pote de 1 quilo, que falava um coquetel de frutas que era verde, eram de 3 cores, verde, amarelo, cor-de-rosa. Vocês chegaram a conhecer? Aham, é daquela marca Scala, professor. Isso, ainda existe, né? Existe. No meu tempo era R$ 1 o pote de 1 quilo, hoje deve ser um pouquinho mais. Mas um produto barato, mas que tem um bom efeito. Por quê? Porque ele tem uma substância ali dentro, que é uma substância específica que a gente tem que adicionar no condicionador, para que, porque essa substância tem carga positiva, então o que ela faz? Ela vai lá, você passa o condicionador, ela vai lá e neutraliza essa carga negativa que está embaixo da cutícula, né? Pronto. Neutralizou a carga negativa, a cutícula volta para o seu lugar normal, fechadinha, e volta a refletir a luz, ou seja, o cabelo volta a ficar brilhante. Claro, tem condicionadores com muito mais coisas, mas mesmo o condicionador mais simples, ele já faz esse efeito. Então, como eu já falei, no córtex a gente tem a, a cor do cabelo, então a melanina está ali, né? E se a gente quer mudar essa cor, a gente tem que abrir essas cutículas. E conforme o tamanho do fio de cabelo ou do pelo, em alguns casos a gente nem tem a medula, tá? Então, às vezes, tem só 2 camadas, a cutícula e o córtex. Então, só relembrando, cutícula são camadas de células sobrepostas sem pigmento, e elas são transparentes, né? Elas têm a função de proteção contra vários fatores, inclusive os produtos químicos. Porém, o nosso shampoo vai lá e sabe o que fazer para abrir essas cutículas. Mas, de uma forma geral, ela protege bem o cabelo. O córtex é formado por células com aspecto de fibra, né? São fibras pesadas, e a cor, né, está ali nessa camada, é,
devido à melanina que está exposta ali. E a medula, às vezes ela não existe, né? Se for um pelo muito fino, tudo mais, não, a gente não tem a medula. E ela está ali para auxiliar na maleabilidade. Então, são camadas de células que têm ar entre elas. Então, isso faz com que elas ajudem o fio ficar mais maleável. Falando da unha, só para a gente encerrar, então, a unha é uma placa córnea semi-transparente, brilhante, com função de proteção das extremidades. Então, a gente tem as unhas, não é para pintar, as unhas são feitas para produzir um tipo de proteção mesmo. Então, elas estão aqui para proteger as nossas extremidades, para a gente não esmagar as nossas extremidades. Então, quem já teve um acidente que, por algum motivo, bateu alguma coisa muito forte numa unha, seja da mão ou do pé, sabe que realmente ela faz uma proteção bastante grande. Então, muitas vezes a gente sente dor, né? A unha chega a cair com o passar do tempo, porém ela fez a proteção devida. Se a gente não tivesse a unha e tivesse, sei lá, dado uma martelada, era bem possível que a gente esmagasse a parte que está embaixo da unha, né? Essa parte de tecido, e às vezes até o próprio osso que está ali na extremidade. Então, é uma forma de proteção. Então, lembrando que a unha ela é formada lá por baixo da cutícula, lá embaixo, na matriz da unha, e ela vai crescendo e empurrando as camadas mais antigas para frente. Da mesma forma que a epiderme faz, né? Empurrando sempre as células mais velhas para cima. A unha é constituída por queratina dura ou escleroproteína rica em enxofre, cistina e arginina. Então, essas características é que dão a rigidez que a gente tem da unha, tá certo? Claro que hoje, né, além de ser uma proteção, é uma forma de a dor, né? Falando só rapidamente, novamente, do sistema pigmentar cutâneo, a melanina, então, é responsável pela pigmentação, é formada lá no melanócito, e a gente tem, então, os diferentes tipos de melanina, eumelanina e feomelanina. Então, lembrando que no processo de formação aqui a gente tem a tirosina, que por ação da tirosinase, enzima, passa a produzir, transformar a tirosina em DOPA ou L-DOPA, que por ação da própria tirosinase transforma ela em DOPA-quinona, que por ação da tirosinase de novo transforma ela em melanina. Então, nesse ponto aqui, que essa melanina vai se ligar ou com oxigênio ou com enxofre, né? Então, formando a melanina chamada de eumelanina amarela, e a feomelanina, a melanina castanha, se ligar com enxofre. Melanossomas são organelas onde estão as enzimas tirosinase, que vão fazer todo o processo de transformação da melanina. E aqui só alguns desenhos para que vocês deem uma olhadinha do melanócito dentro da, da epiderme, tá? Então, vejam que os melanócitos, eles acabam se ramificando bastante dentro da própria epiderme. Semana que vem, então, a gente vai falar de afecções comuns da pele e anexos. Não são doenças de pele. A gente não fala de doenças de pele na disciplina de cosmeto. A gente fala de algumas afecções, algumas anomalias que acontecem com a pele que, às vezes, a gente precisa trabalhar com essas anomalias, ou tentando encobrir, ou em alguns casos não tem como fazer com que isso deixe de acontecer e tudo mais. Não são doenças, então são algumas afecções e que são bastante importantes que vocês entendam. Claro, a gente teria aqui
6 meses só para falar de diferentes afecções. Então, a gente vai ver algumas mais comuns, para que vocês tenham uma certa noção do que podem encontrar pela frente. Beleza, gente? Perguntas? Nada? Professor, Hum. aqueles esmaltes que vendem na farmácia para endurecer a unha realmente funciona? Porque eu já fiz teste e não funcionou comigo. É verdade? Então, você já viu também gente que passa formol, coloca formol dentro do esmalte, passa para endurecer e tudo mais? Isso, Na e daí tem verdade, pessoas que usam. Tem um negócio que você passa, que é de uso veterinário, em casco de cavalo. As pessoas passam isso também. aham. Eu não Então, passo, tá? Eu tinha uma amiga que era veterinária e ela fazia isso. Então, depende muito da substância que está ali e se realmente ela, de alguma forma, ela reage com a queratina e com os aminoácidos que tem ali em cima e que podem fazer com que fique, né, aquele local onde você passou acabe endurecendo um pouco. A grande questão é por que o teu organismo está produzindo uma unha fraca? Ele não deveria produzir uma unha fraca. Então, tem que descobrir, na verdade, o porquê que a gente está produzindo uma unha que não está protegendo o suficiente, né? Agora, utilizar alguma substância que dê uma endurecida é só paliativa, porque a unha vai crescendo e a parte de baixo vai continuar vindo fraca do mesmo jeito. É falta de aminoácido, é falta de, Uhum, sei lá, alguma coisa assim. Tem que descobrir isso, né? uhum. Mas as substâncias que não sei o que tem nesse casco de cavalo, deve ser uma mistura, sei lá. É um produto que vende mesmo em veterinária? Aham, vende nessas casas de. Aqui, por exemplo. Agora eu esqueci o nome, mas vende coisa de agropecuárias, assim, sabe? Sei, aham. E é para Ela passar em falou. casco de cavalo. Isso, e ela passava nas unhas dela. E ela falou que funcionou. Tinha que ver para ver se tem algum tipo de reação de endurecimento ainda maior da queratina, alguma coisa assim. Uhum, Mas se realmente ele é industrializado e é para. Porque essas coisas, né, tipo, que a gente acha na internet, não dá para a gente confiar muito. Mas se é um produto industrializado e é utilizado realmente para endurecer casco de um cavalo, que também é de queratina do mesmo jeito, provavelmente tem alguma substância ali dentro que faz esse processo de enrijecimento, sim. Eu vou até procurar para ver se eu acho alguma coisa aqui na internet que fale o que é, ou pelo menos tenha a fórmula, alguma coisa assim, eu vou dar uma uhum. olhada. É, Mas é deve bem ter na provável, então, internet. que se é industrializado e é utilizado para animal, como a gente tem queratina também na unha, é bem provável que funcione. E você Uhum. usou? Não, eu não usei. Não tive Aham, coragem, né? Porque vai que, aham, né, eu passo o negócio e vira realmente um casco de cavalo, né? Aí eu não tive coragem, mas ela usava, assim, ela usava durante um tempo, daí ela parava, porque é aquilo que você aham, falou, né? Momentâneo, né? aham, Mas era uma coisa meio que de imediato, assim, funcionava bem rápido. aham. Ai, mas eu não tive Provavelmente que coragem. faça alguma reação no local ali, e como resposta tem esse endurecimento. Eu vou dar uma Uhum. olhada, ver o que é, porque eu fiquei bem curioso agora. Porque eu já vi muito as pessoas falando do formol, né, de utilizar o formol. Eu Sim. não consegui entender a lógica do formol, mas se tem esse produto que é para uso para o casco de cavalo, é porque provavelmente ele tem alguma ação mesmo. Uhum. Eu vou dar uma olhada. Me lembre semana que vem de me perguntar para ver se eu achei alguma coisa. Você vai passar também, professor? Não, a minha unha é bem boa, inclusive.
Inclusive, eu sofro para cortar até, porque tem que ficar fazendo bastante pressão, porque é uma unha bem, bem rígida. Não sei. É, eu acho que eu alimento bem nesse ponto. Sei lá. Mas ela é bem rígida mesmo. Eu não tenho problema de quebra de unha, essas coisas assim. É bem rígido. Até Uhum. quando a gente vai, né, dar uma mordida na unha, para mim é difícil. Não dá muito certo. Então você levou sorte. É, mas ao mesmo tempo é ruim, porque para você usar um cortador de unha e cresce. Meu Deus, como cresce! Eu tenho que ficar cortando direto e lixando direto, porque cresce muito. Uhum. Cresce muito mesmo. Sei lá. Bom, mas enfim, eu vou dar uma olhadinha então, vou dar uma pesquisada. Tá bom. Tá certo? Uhum. E qualquer coisa, daí me lembre de. Me pergunte semana que vem para ver se eu encontrei alguma coisa. Beleza, então, Tá pronto. bom? Aham. Então tá. Gente, uma boa semana para vocês, uma boa Páscoa para vocês também, né? E semana que vem a gente está aí de volta. Uhum. Pra você Descansem também, um pra pouquinho. você. Na quinta-feira vocês não vão ter aula também, né? A gente É só tem quinta aula e com sexta. você. Ah, é verdade. Tem razão. Ou seja, não vai adiantar nada esse feriado, pelo menos de aula. É, Tá só do certo. estágio mesmo, prof. Já é alguma coisa. Verdade. Tá certo, então. Gente, boa noite, então, e boa Páscoa para vocês. Pra você também. Boa noite. Tá certo. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, André.